Oitavo, como as areias do mar, como as estrelas do firmamento. A resposta, vós me direis, é que a misericórdia de Deus é grande. Sim, mas para aquele que o teme. Misericórdia Domini supertimentis eum, diz o profeta, mas sua justiça é grande para aquele que não o teme, e ele reprova todos os pecadores teimosos. Afastai-vos de mim, aqueles que operam iniquidade. Mas então, vós me direis, para quem é então o paraíso, se ele não é para todos os cristãos? Ele é para os cristãos, sem dúvida, mas para aqueles que não desonram esse seu caráter e que vivem como cristãos. E além disso, se ao número de cristãos adultos que morrem na graça de Deus, vós acrescentardes aquela multidão inumerável de crianças que morreram depois do batismo, antes de terem chegado ao uso da razão, vós não vos surpreendereis mais do que o apóstolo São João disse, falando dos eleitos. Eu vi uma grande multidão, que ninguém poderia contar. E é aí que erram aqueles que pretendem que o número dos eleitos entre os católicos é maior que o de reprovados. É certo que se vós tomardes todos os católicos juntos, a maior parte se salva, porque, após as observações que foram feitas, a metade das crianças sobre as que morrem depois do batismo morreram antes do uso da razão. No entanto, se a esse número vós ajuntardes os adultos que conservaram o vestido da inocência, ou que após ter contaminado, lavaram-se nas lágrimas da penitência, é certo que a maior parte será salva. E é isso que explica essas palavras do apóstolo São João. Eu vi uma grande multidão, e essas outras de nosso Senhor. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se repousarão com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E essas outras figuras que temos costume de citar em favor dessa opinião. Mas se falamos dos cristãos adultos, a experiência, a razão, a autoridade, a conveniência e a escritura se concordam em provar que a maior parte se condena. Não acrediteis por isso que o paraíso seja deserto. É antes o contrário. É um reino muito populoso. E se os reprovados são também tão numerosos quanto as areias do mar, os eleitos o são tanto quanto as estrelas do firmamento. Quer dizer, então, que tanto uns como os outros são inumeráveis, embora em proporções muito diferentes. São João Crisóstomo, pregando um dia na Catedral de Constantinopla e considerando essa proporção, não pôde conter-se de tremer de horror. Quantos, diz ele, entre esse povo tão numeroso, acrediteis vós que haverão de ser eleitos? E sem esperar a resposta, acrescentou: entre tantos milhares de pessoas, ou não acharás 100 que se salvem, e entre esses 100 eu ainda tenho dúvida. Que coisa terrível! O grande santo acreditava que em um povo tão numeroso teria apenas 100 que deveriam se salvar, e ainda não estava ele certo desse número. Que acontecerá de vós que me escuteis? Ó Deus grande! Não posso nisso pensar sem tremer. É uma coisa bem difícil, meus irmãos, o negócio da salvação, pois segundo a máxima dos teólogos, quando um fim exige grandes esforços, poucos somente o atingem. É por isso que o doutor angélico São Tomás, depois de ter com sua imensa erudição pesado todas as razões pró e contra, conclui no fim que a maior parte dos católicos adultos se perdem. A beatitude eterna excede o estado comum da natureza, sobretudo desde que ela está privada da graça original, e por isso é pequeno o número dos que se salvam. Nono, Deus, Pai justo. Tirai, pois, dos vossos olhos essa venda no qual vos cega o amor próprio, e que vos impede de crer em uma verdade assim evidente, dando-vos as ideias mais falsas sobre a justiça de Deus. Pai justo, o mundo não vos conheceu, portanto, diz nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não diz Pai Todo-Poderoso, Pai bondosíssimo, misericordioso. Ele diz Pai justo.
para nos fazer entender que de todos os atributos de Deus, nenhum é tão pouco conhecido como sua justiça, porque os homens recusam crer no que eles têm receio de experimentar. Tirai, pois, o véu que vos cobre os olhos, e diga com lágrimas: ai de mim! A maior parte dos católicos, a maior parte dos habitantes desse lugar, e talvez mesmo desse auditório, será condenada. Qual tema merece mais vossas lágrimas? O rei Xerxes, vendo do alto de uma colina seu exército composto de 100.000 soldados dispostos em ordem de batalha, e considerando que de tudo isso não haveria um só homem vivo em 100 anos, não pôde conter suas lágrimas. Não temos nós muito mais razão de chorar, pensando que de tantos católicos a maior parte será condenada? Esse pensamento não deveria ele tirar de nossos olhos córregos de lágrimas, ou ao menos excitar em nossos corações o sentimento de compaixão que provou certa vez o venerável Marcelo de São Domingos, religioso agostiniano? Como ele meditava um dia sobre as penas eternas, o Senhor mostrou-lhe quantas almas iam naquele momento ao inferno, e fez-lhe ver um caminho muito largo, onde 22.000 reprovados corriam em direção ao abismo, batendo-se uns nos outros. A essa vista, o servo de Deus, estupefato, exclamava: ó, que número! Que número! E ainda vêm outros. Ó Jesus! Ó Jesus! Que loucura! Deixai-me, pois, repetir com Jeremias: quem dará água à minha cabeça e uma fonte de lágrimas aos meus olhos? E eu chorarei aqueles que a filha de meu povo perdeu. Pobres almas, como correis vós assim, tão ansiosos para o inferno? Parem, por favor, e escutem-me um instante. Ou vós compreendeis isso que eu quero dizer, se salvar e se perder por toda a eternidade. Ou bem, vós não compreendeis. Se vós o compreenderes, e se malgrado isso, vós não vos decidirdes hoje a mudar de vida, a fazer uma boa confissão e calcar o mundo aos pés, em uma palavra, a fazer todos os vossos esforços para ser do pequeno número daqueles que se salvam, eu digo que vós não tendes a fé. Se vós não o compreendeis, vós sois mais desculpáveis, pois é preciso dizer que você perdeu o sentido. Se salvar durante toda a eternidade, se perder por toda a eternidade, e não fazer todos os seus esforços para evitar um e assegurar o outro, é uma coisa que não se pode conceber. Talvez não acrediteis ainda as verdades terríveis que eu venho vos ensinar, mas esses são os teólogos mais consideráveis, os padres mais ilustres que vos falaram pela minha boca. Como podeis vós, pois, resistir a essas razões fortificadas por tantos exemplos, por tantas palavras da Escritura? Se malgrado isso, vós hesiteis ainda, e se vosso espírito pende para a opinião oposta, essa só consideração não é suficiente para vos fazer tremer? Ah, vós fazer ver por isso que vós haveis pouca preocupação com a vossa salvação. Nesse negócio importante, um homem de bom senso é mais atacado pela menor dúvida do perigo que ele corre, pela evidência de uma ruína completa em seus outros negócios, onde a alma não é, pois, interessada. Também um de nossos religiosos, o bem-aventurado Guile, tinha costume de dizer que se um só homem devia se condenar, ele teria feito todo o possível para assegurar que não seria ele. Que devemos nós, pois, fazer? Nós que sabemos que não somente entre todos os homens, mas ainda entre os católicos, a maior parte será condenada. O que devemos nós fazer? Tomar a resolução de pertencer ao pequeno número daqueles que se salvam,